Sempre que nós temos eleições importantes aqui no Brasil, a gente pode ver que essas eleições são de 4 em 4 anos, quando a gente fala das eleições presidenciais e das eleições dos governos estaduais, porque são muito mais relevantes que prefeitos municipais. A gente tem uma grande oscilação na Bolsa de Valores, grande oscilação na taxa de juros, programas de incentivo, distribuição de renda, né? Todo mundo faz um programa eleitoreiro para tentar se reeleger ou faz alguma proposta meio absurda para tentar se eleger, e os investimentos vão realmente à loucura. Então, anos eleitorais, a gente tem uma grande volatilidade nos investimentos. É o que a história nos comprova. Então, a cada 4 anos nas eleições, os investimentos vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Kleber Stumpf, fundador da Top Invest, que é uma das maiores escolas de preparação de profissionais para o mercado financeiro. Então, basicamente, eu dou aula para os profissionais que estão te auxiliando nesse momento na tomada de decisão. A gente é uma escola de certificações financeiras. Eu estou nesse mercado há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo a minha experiência do que eu vejo para este período aqui maluco de eleições. Bom, antes de mais nada, a gente já falou um pouco sobre o que acontece nas eleições e nesse momento específico aqui, quando a gente fala de 2022, as eleições nem começaram ainda, né? A gente está na pré-candidatura. Essa aqui é a última semana de pré-candidatura para as pessoas, para os candidatos oficializarem as suas candidaturas. Nós temos esquerda, nós temos direita, então Lula e Bolsonaro. Nós temos um centro que está meio bagunçado, que ainda não está definido, que tem muita gente aí chamando de uma terceira via, porque a gente deve ter uma eleição muito polarizada. Na minha experiência, e olhando muito dados históricos, o que a gente vê é que políticos, em geral, não cumprem as suas promessas de campanha. Quando a gente fala nisso, né, essa polarização de estar muito para a esquerda ou muito para a direita, quando eles chegam no governo, de fato, eles tendem ao centro. Porque a maioria dos deputados e senadores que precisam aprovar essas medidas do governo acabam ficando no centro, né? Ninguém quer muito radicalizar as coisas, porque, de certa forma, a gente é um país relativamente sério, com instituições fortes, né? Nós temos aí a Polícia Federal, nós temos o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal. Então nós somos um país com instituições fortes e o risco de a gente se tornar uma Venezuela, uma Argentina é realmente muito pequeno. Então, o que acontece? Cara, os investimentos tendem a balançar bastante nesse período de eleições, então vai para lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É muito mais uma coisa emocional do que uma coisa racional, porque no final das contas muito pouco muda, né? Saiu FHC, entrou Lula, saiu Lula, entrou Dilma, entrou Michel Temer, entrou Bolsonaro. E na prática mesmo, quando a gente fala do lado econômico, muito pouca coisa mudou em todos esses anos, né? Se fala de reforma da Previdência, foi lá, fez, né? Mas não foi nenhuma grande mudança, era uma coisa super importante, mas não foi nada radical. A gente fala de mudança, reforma administrativa, em 20 anos não foi feito. Se fala de reforma tributária, em 20 anos não foi feito, né? E as coisas vão meio indo, né? Nós brasileiros gostamos de empurrar as coisas com a barriga. Então, é importante que você mantenha calma, independente da sua opinião política, do lado que você quer ir. É importante pensar com a cabeça para os seus investimentos, não deixar o coração falar mais alto. Inclusive, nesses últimos anos aqui, foram alguns anos que a gente viveu muitos momentos históricos, né? Nós tivemos basicamente, a Covid é uma coisa completamente inesperada, né? As pessoas acabam perdendo a noção do tempo. Nossa, 2019, 2020, 2021, 2022, cara, a gente nem sabe em que ano a gente tá mais, porque é como se a gente interrompesse um ciclo, um costume de vida, as pessoas pararam de viajar, pararam de ver os filhos, esse tipo de coisa. Então, foi alguns períodos muito malucos. E a Covid, né, óbvio, foi muito triste. Eu perdi pessoas próximas, perdi vizinhos, inclusive. Mas, falando da economia, bagunçou muito a economia, porque bagunçou o que a gente chama de supply chain, né? Que é a cadeia de suprimentos. Então, a gente tem até hoje, se vão aí 3 anos de pandemia, que o mercado de chips, né? Os microprocessadores, os semicondutores, como são chamados, estão faltando no mercado. Então, tem carro aí de luxo sem porta-mala elétrico, tem videogame que fica 6 meses sem aparecer no mercado porque não tem os semicondutores. Tem carro popular, né, que eles estão aumentando o preço porque cada vez precisa ter mais chip e os chips desaparecem, né, tem algumas coisas que são obrigatórias, então o mercado ficou muito maluco. E para piorar todas as coisas, o senhor Vladimir Putin, lá o presidente da Rússia, decidiu invadir a Ucrânia, ou seja, bagunçou ainda mais as coisas quando elas estavam ficando aparentemente mais normais, voltando à normalidade. E quando a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem um grande problema também no supply chain, na cadeia internacional de suprimentos, porque a Rússia é um grande fornecedor, assim como o Brasil, de commodities. Só que o Brasil fornece milho,
trigo, soja, boi, café e esse tipo de coisa. Já a Rússia, né, como é um país gelado, inclusive 80% do território russo está sempre congelado em alguns momentos do ano, eles são muito fornecedores de commodities energéticas, como, por exemplo, petróleo, gás natural e seus derivados, e também são um grande produtor de trigo, porque o trigo precisa de um local mais frio. E para você ter uma ideia, o pãozinho que você come, o biscoito que eu adoro, ou bolacha, depende da sua região, a gente precisa de trigo. A Rússia é uma grande produtora de pesticidas, né? Essas coisas que são importantes para a agricultura. Então, também acaba afetando, de certa forma, a nossa economia, porque a gente precisa dos pesticidas, dos insumos lá russos, né? E a Rússia não pode importar, não pode exportar, então acaba ficando uma coisa muito maluca. O que traz uma grande volatilidade na economia. Então a gente pega as eleições, a gente pega a pandemia, a gente pega a guerra da Rússia e traz uma grande volatilidade nos investimentos. E aqui tem a grande importância de você estar preparado para esse cenário. Basicamente, o que o Kleber vai mudar na sua estratégia de investimentos nos próximos meses? Nada. Eu vou continuar seguindo a minha estratégia. A minha estratégia é muito parecida com uma estratégia que o Ray Dalio, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, chama de All Weather, né? Todos os tempos, ou seja, é basicamente uma carteira muito diversificada que fica preparada para qualquer cenário e melhor ainda, se aproveita desses cenários. Então, a base de uma carteira sólida para que você esteja preparado para qualquer momento econômico é justamente a diversificação. Para você ter uma ideia, a minha carteira de investimentos hoje, ela está posicionada da seguinte forma: eu tenho 25% em ações, eu tenho 25% em fundos imobiliários, 24% em stocks, que são ações lá nos Estados Unidos, 24% em REITs, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, e 2% em criptomoedas, né? Eu tenho praticamente Bitcoin e Ethereum, porque eu não sou um grande expert desse mercado, né? Então, com essa carteira extremamente diversificada, eu fico protegido basicamente para qualquer cenário. E claro, essa aqui é a minha estratégia. Você pode perceber que eu estou alocado 100% em renda variável. Mas eu tenho minha reserva de emergência, então nunca deixe de ter tua reserva de emergência. Isso aqui é um passo essencial. E por mais que eu tenha 100% da minha carteira aqui focada em investimentos de renda variável, eu tenho uma reserva de caixa. Só que essa reserva de caixa eu não considero como investimento, ok? Tá lá rendendo o CDI, né? Mas para mim não é investimento. Então, eu tenho uma gordura de caixa para encontrar alguma oportunidade. Por exemplo, aqueles dias que a bolsa no Brasil, por causa da pandemia, ficou 4, 5 dias caindo 10%. Cara, eu peguei um pouco desse caixa aqui, que é uma reserva de oportunidades, uma reserva de negócios, que fui lá e aloquei em renda variável. Mas para mim, essa reserva aqui é diferente, porque cada pessoa tem que ter sua estratégia. Então, tem a estratégia do Ray Dalio, que fala sobre o All Weather, tem a estratégia lá do Primo Rico, que fala sobre a Arca, né? Fala sobre essa diversificação de uma forma muito parecida com essa também. E eu peguei um pouco do conhecimento desses dois mestres aqui e formei minha própria estratégia, porque eu invisto em negócios reais, né? Eu gosto de comprar imóveis, vender imóveis, comprar imóveis em leilão, né? Comprar imóveis para locação. Então, você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Mas é importante, é essencial, é primordial que você tenha uma boa diversificação. E essa diversificação, você tem que construir ela com caixa, com real estate, né? Com imóveis, sejam físicos, sejam através de fundos imobiliários, no exterior. E também as criptomoedas são muito importantes porque ela tem uma alta volatilidade, então se você comprar um pouquinho todo mês, você fica bem protegido nos seus investimentos. Então, resumindo, o que eu vou mudar nos meus investimentos? Nada, eu vou seguir a mesma estratégia que eu sigo nos últimos 10 anos, que tem apresentado ótimos resultados na minha carteira de investimentos, na estratégia do Primo Rico que tem apresentado para ele, e também do Ray Dalio, transformou ele em um dos maiores investidores, maiores gestores de todos os tempos. Então, se você gostou desse vídeo, dá o teu like aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana tem mais conteúdo sobre investimentos e carreiras no mercado financeiro. Um beijo, um abraço, bons investimentos a todos, até a próxima e tchau!